Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos. Amém? Queremos convidar as crianças a vir à frente, juntamente com seus professores. E enquanto as crianças se encaminham, eu convido a igreja para que abram suas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, nós estaremos fazendo a leitura entre os versículos de número 38 a 44. Antes, nós vamos orar. Eu convido a todos que curvem as suas frontes. Estaremos orando nesse instante, suplicando de Deus a iluminação do Senhor para cada um de nós e também para as crianças e seus professores. Oremos. Bondoso Deus e bendito Pai, louvado, exaltado, magnificado seja teu santo e excelso nome. Querido Deus, a tua igreja nesta hora se coloca diante da tua presença mais uma vez, agradecidos que estamos pela oportunidade ímpar que tu concede a teus filhos de vir à tua igreja para aqui te prestar culto, te adorar na beleza de tua santidade. Já, Senhor, manifestamos a nossa gratidão a ti através das orações, nós também manifestamos a nossa adoração através dos cânticos, da leitura de tua palavra, mas agora necessitamos, Senhor, de uma graça toda especial, da iluminação vinda do teu Santo Espírito para cada um de nós, para que possamos entender a tua mensagem através da tua palavra. Rogamos a ti, Senhor, que tu ilumines a mente dessas crianças, assim como os professores que estarão transmitindo a elas a tua palavra numa linguagem própria, a fim de que elas tenham condições de aprender o que foi dito a elas e elas venham não somente a guardar esses ensinamentos nos seus corações, mas fazer com que esses ensinamentos sejam eficazes na vida de cada um deles, a fim de que, quando eles crescerem, nenhum deles venha a se desviar dos teus santos e retos caminhos. Nós também rogamos a ti, que tu nos esconda atrás da tua cruz, pois reconhecemos que de nós mesmos não temos nada a oferecer ao teu povo, e somos imperfeitos, incapazes, mas pela tua graça e pelo teu poder, ilumina-nos, Senhor, guarda-nos, esconde-nos, Senhor, atrás da tua cruz e fala poderosamente ao teu povo, em nome de Jesus. É a nossa oração, no nome santo e bendito do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Façamos a leitura alternada do capítulo 4 do segundo livro dos Reis, a partir do verso de número 38 até o verso de número 44. Assim está escrito: Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Enquanto saiu do almoço, e achou uma brincadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua cava de poucos dias. Voltou a fazer pombas na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam o cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Ele disse: Trazei farinha. E ele agitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: Dá ao povo para que coma.
Todos. Então os pôs diante, comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Poder sentar. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, como vimos, se encontra no segundo livro dos Reis, e os dois livros dos Reis, eles registram aproximadamente 400 anos da história de Israel e de Judá. O primeiro livro dos Reis, não necessariamente nessa ordem que vou dizer, ele vai registrar a morte de Davi, o início do reinado de Salomão, a divisão do reino entre o reino do norte e o reino do sul, a rivalidade entre Israel e Judá, e também vai ter o registro do profeta Elias. Já o segundo livro dos Reis, esse que consta o texto que nós acabamos de ler, ele tem um registro do final do ministério de Elias, os reis de Israel e de Judá até a queda de Israel e a queda também de Jerusalém, e também, resumidamente, nós vamos ver aqui também o ministério do profeta Eliseu. O livro dos reis, ele vai contar também, vai mostrar os reis que foram tementes a Deus e como o que aconteceu com o povo quando esses reis eram tementes a Deus, e também vai registrar o que aconteceu com o povo quando estes reis não temiam, não faziam aquilo de acordo com que os ensinamentos da palavra de Deus, e dessa maneira, então, a mão de Deus pesava sobre o povo de Deus quando este povo apostatava da fé e não mais seguia os ensinamentos do caminho do Senhor. O texto que nós lemos traz um contexto neste momento do povo de Israel, em que havia muita perseguição aos profetas, havia muita perseguição àqueles que eram tementes a Deus, e por isso a fé ela já não estava tão forte como antes, e a mão do Senhor então pesava sobre o povo, e Deus então agia de uma maneira usando até outros reis maus para que pudesse então o povo ser corrigido na sua idolatria, quando não mais servia a Deus da maneira como teria que servir. Nós estaremos, então, olhando esse texto e, através dos versículos que ele consta, tentaremos extrair alguns ensinamentos para os nossos dias, e eu espero em Deus que possamos verificar como Deus age a favor do povo quando este povo é temente ao Senhor. Vejamos o que o texto nos mostra a partir do versículo de número 38. O verso de número 38, ele inicia da seguinte forma: voltou Eliseu para Gilgal. Aqui é importante a gente entender, logo aqui no início, uma situação. Quem era Eliseu? Eliseu, ele foi um grande profeta do Antigo Testamento. Eliseu, ele foi o sucessor do profeta Elias. Eliseu, ele foi chamado pelo próprio Deus quando Deus mandou o profeta Elias ungir Eliseu para ser profeta no lugar do profeta Elias. Isso está registrado lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, no verso de número 16. Agora, é interessante que nós vemos lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do verso 19 até o verso 21, nós encontramos o momento, está registrado, o momento em que Elias encontrou-se com Eliseu. E é interessante verificar essa história, que Elias vinha andando quando viu Eliseu lavrando a terra com 12 juntas de boi.
O texto vai nos mostrar que Elias, passando por Eliseu, pegou o seu manto e jogou sobre Eliseu, e continuou caminhando. Eliseu, quando sentiu o manto de Elias sobre ele, largou tudo o que estava fazendo e correu em direção a Elias. E sabendo quem era Elias, o profeta de Deus, Eliseu então fez um pedido a Elias. Ele pediu o seguinte, que Elias deixasse ele voltar até a casa dos seus pais, para que beijasse seu pai e a sua mãe, se despedisse deles, e então pudesse caminhar com Elias. E interessante é a resposta que Elias dá a Eliseu, quando Eliseu faz essa pergunta. Elias diz o seguinte para Eliseu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Observe que Elias, ele conscientiza a Eliseu do chamado que Deus dava agora para Eliseu. E ele chama a responsabilidade a Eliseu desse chamado, de que agora ele sabia que não tinha sido Elias propriamente dito que tinha feito, mas o próprio Deus havia escolhido Eliseu e tinha chamado Eliseu para caminhar em favor de Deus. Eliseu o que faz? Ele realmente vai até os seus pais, se despede dos seus pais, e o interessante é o que ele faz quando ele volta. Quando ele volta, ele pega 2 dos bois, da qual ele estava fazendo arado, mata e mola esses bois, e serve esses bois ao povo. E pega o material, a madeira que era usada para arar, e queima essa madeira e imola os bois. Isso tem um significado muito grande, porque fazendo isso, Eliseu estava abdicando da sua vida pregressa. A partir de agora, ele não era mais um lavrador. A partir de agora, ele caminhava com o profeta de Deus. Ele era o ajudador do profeta de Deus. E a sua vida agora estava destinada a fazer aquilo que Deus queria para a sua vida. Então, este é o profeta Eliseu. Ele viveu aproximadamente entre 85 a 90 anos. E segundo os estudiosos, o seu ministério, desde o dia que foi chamado por Elias até o momento em que ele se tornou profeta, durou aproximadamente 50 anos. Durante 50 anos foi o ministério do profeta Eliseu. Eliseu, depois de Jesus, ele é o personagem bíblico que mais milagres tem registrados na Bíblia. Eliseu, ele era um profeta tão poderoso, Deus usava tão poderosamente a pessoa de Eliseu, que um dos milagres mais fantásticos realizados por Eliseu foi quando Eliseu estava morto. O texto vai mostrar lá em 2 Reis, a partir do capítulo 13, entre os versos 20 e 21, que depois da morte de Eliseu, quando um grupo estava perseguindo um outro grupo, e estes homens estavam sepultando, enterrando um homem, viu aquele grupo que vinha perseguindo eles até eles, pegou o cadáver e jogou na cova onde estavam os ossos de Eliseu. Diz o texto que quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, imediatamente o homem reviveu. Tão poderoso era o ministério de Eliseu nas mãos de Deus, que mesmo depois de sua morte, Eliseu ainda fez milagre. Este é o homem que está aqui voltando para Gilgal. Agora, curiosamente, no Novo Testamento só há uma menção ao nome de Eliseu, que está em Lucas, no capítulo 4, nos versos 27, quando o próprio Jesus vai citar sobre Eliseu, mostrando que no passado, no tempo de Eliseu, muitos eram aqueles que tinham lepra, mas Eliseu curou a Naamã. Foi a única vez que um leproso na época de Eliseu foi curado. E o próprio Jesus é que cita isso. Então, este era um homem que agora, aqui o texto fala aqui, que voltou para Gilgal. Agora, é interessante a gente observar, entender que lugar é esse que era Gilgal. Gilgal
ele é onde estava o memorial das 12 pedras retiradas do Rio de Jordão, quando Israel chegou na Terra Prometida. Gilgal foi onde Deus mandou que os homens fossem circuncidados, todos os homens que nasceram no deserto fossem circuncidados antes de entrar na Terra Prometida. E em Gilgal existia uma escola de profetas. Naquela época, como disse no início, muitos se afastaram do caminho de Deus, mas existiam os remanescentes fiéis. E esses homens, eles tiveram a preocupação de criar meio que seminários seriam dos dias de hoje, algumas escolas de profetas. E em Gilgal existia uma escola de profetas. E é para lá que o texto indica que Eliseu estava caminhando. Ele voltou para Gilgal, justamente para este lugar onde estava a escola de profetas. Observe, então, que o texto continua dizendo o seguinte: voltou Eliseu para Gilgal, ponto. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos do profeta assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Uma informação aqui é muito importante. O texto diz que havia fome naquela terra. Nos dias de Eliseu, havia muita fome na terra. Muita fome. Eliseu, ele encontrou muita tristeza e muita fome naquela região. Meus irmãos, quando nós sabemos que quando a fome chega, é difícil resistir. E o povo, ele estava faminto e desesperado naquela época. Por causa da fome, muitas pessoas fazem atrocidades, fazem coisas terríveis. As pessoas roubam, matam por causa de um prato de comida. As pessoas vão até o lixo para dali do lixo tirarem coisas para comer. A gente vê alguns exemplos em nossos tempos, quando nós vemos no nosso país mesmo, nas regiões mais longínquas, nos sertões, no agreste, quando a fome chega, a desgraça chega, a pobreza chega, a miséria, quando chega, é muito dolorosa. Naquele tempo, não era muito diferente. A fome era tão terrível, a situação era de uma calamidade tão grande, que coisas terríveis e abomináveis o povo estava fazendo. Se nós observarmos o que está escrito lá em 1 Reis, no verso, a partir do capítulo 6, entre o verso 24 e 30, nós vamos ver o registro de que o povo, ele estava tão desesperado e a situação era tão degradante por causa da fome que existia, que até a cabeça de um jumento e o esterco de pomba eram vendidos para o povo se alimentar. Observe a situação. E nesse mesmo texto vai mostrar uma coisa terrível. Há um momento em que o rei da Síria está passando num povoado e ele é interpelado por uma mulher que chama por ele e pede para que ele acudisse ela. E ele vai então falar com essa mulher: quem sou eu para te acudir? Quem pode te acudir é o Senhor. O que tu tens? E ela então vai relatar qual era, o que ela queria. Diz ela que a fome era tamanha, que ela tinha combinado com uma outra mulher, que ela iria dar o filho dela para ser cozido e eles comerem, e no dia seguinte, a outra mulher ia fazer o mesmo com o filho dela para que elas comessem. Ela então fez isso. O texto mostra que ela pegou o próprio filho e cozeu o filho, e eles comeram o filho. Só que no dia seguinte, quando ela quis comer do filho da outra mulher, a outra mulher escondeu o seu filho e não fez isso. E ela então estava reclamando com o rei, porque ela estava com fome e aquilo que havia sido combinado não estava sendo tratado. Observe a situação que este povo estava passando, a situação que estava acontecendo, a fome tamanha que acontecia naquela região, a ponto das pessoas fazer
canibalismo, atrocidades como essa. Eliseu, ele encontra este momento, essa situação, quando ele chega na escola de profetas. Não vamos para longe. No Novo Testamento, vamos ver um episódio do filho pródigo, que quando ele está longe do pai, não tendo mais o que comer, diz o texto lá, que ele desejou comer a comida dos porcos. Tamanha era a sua fome. Quando a fome chega, meus irmãos, quando a fome bate, as pessoas elas perdem a noção de tudo e fazem de tudo para saciar a sua fome. O texto mostra, então, que este era o clima, a situação que Eliseu encontrou. E o texto vai nos mostrar que, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, ou seja, Eliseu estava ali entre os profetas, certamente ensinando aqueles discípulos, mostrando os ensinamentos da palavra de Deus, mas Eliseu percebeu que a fome daqueles homens era tamanha que eles não conseguiam mais assimilar o que ele estava falando. Eles não conseguiam mais entender o que estava sendo dito. Então, Eliseu, ele manda fazer com o quê? Pede a seu moço que pegasse uma panela grande e a colocasse no fogo para fazer um cozinhado. E esse cozinhado, então, fosse dado aos discípulos dos profetas. Agora, isso, uma coisa que me chama muita atenção, é que, como eu disse antes, o texto, a situação daquela região e daqueles dias era de uma fome, de uma escassez de alimento tamanha, mas Eliseu manda com que o seu moço pegasse uma panela grande e fosse fazer um cozinhado. Observe, fazer um cozinhado de quê? Se não existia comida ali, ou se existisse, era algumas ervas, coisa pouca. Agora, o que me chama a atenção é que Eliseu manda pegar uma panela grande. Não é fazer um pouco de comida, mas fazer um cozinhado para alimentar todos aqueles presentes. Aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção a cada um de nós da confiança que Eliseu tinha na providência de Deus para que Deus fizesse com que o alimento viesse a brotar, a aparecer, de tal maneira que viesse a alimentar todos aqueles que estavam ali. O profeta, ele sabia do que estava falando. Ele já tinha tido uma experiência com o próprio profeta Elias, que multiplicou a farinha da viúva. Ele mesmo já tinha feito o milagre de multiplicar o azeite de uma viúva endividada. Então, ele sabia que Deus tinha poder para fazer com que o alimento pudesse suprir as necessidades daqueles homens. E o que também me chama a atenção aqui é o que Eliseu manda com que o seu moço fizesse. Ele manda com que ele fizesse um cozinhado. Um cozinhado, possivelmente, uma sopa de legumes. Nenhuma iguaria rebuscada, nada que fosse com carnes em abundância, mas certamente uma sopa de legumes. E eu quero aqui também chamar a atenção de cada um de nós. Nós sabemos que os homens, nós, se comermos apenas legumes, não tem todos os nutritivos suficientes para que venhamos a saciar as nossas necessidades físicas. Mas eu quero lembrar de um detalhe da palavra de Deus, que certamente Eliseu, aqui não é o caso, mas lembrar de como Deus provê e como Ele sacia as nossas necessidades, mesmo com o pouco que nós temos para nos satisfazer. Quando nos lembramos do profeta Daniel, quando ele e os seus amigos foram levados cativos para a Babilônia, o texto vai relatar que, quando o rei mandou alimentar Daniel e seus amigos, mandou que fosse servido a ele a mais fina das iguarias do rei. Daniel, ele faz um pedido ao eunuco do rei,
para que eles não comessem das iguarias do rei, nem bebessem do vinho. Comessem apenas legumes e bebessem água, para não se contaminar com as iguarias do rei. O eunuco ficou com receio, com medo de, se eles só comendo legumes, eles definhassem o seu rosto, e quando o rei visse, vendo que ele estava daquela maneira, pudesse ele então ser morto. Daniel então faz um pedido, que eles fizessem uma experiência de 10 dias, e assim foi feito. E o texto vai relatar que depois de 10 dias, comendo apenas legumes e bebendo apenas água, Daniel e seus amigos tinham um rosto e uma aparência mais robusta do que os outros que comiam todas as iguarias do rei. O que o texto aqui nos mostra, que Deus, ele tem a possibilidade, ele tem o poder de suprir as nossas carências, mesmo com aquilo que aos nossos olhos é muito pouco. Mesmo com aquilo que aos nossos olhos não tem grande valor. Mas ele tem o poder de suprir tudo aquilo que nós necessitamos, porque ele faz brotar da onde não tem, e ele faz surgir do nada aquilo que nós necessitamos para o nosso bom sustento. E o texto continua, e o interessante que também queremos destacar aqui, logo aqui no início desse texto, é a confiança de Eliseu de que a comida ia satisfazer a cada um daqueles homens. Eliseu tinha a certeza absoluta que isso iria acontecer ali. Bom, o texto segue, e quando nós vemos o verso de número 39, o texto vai dizer o seguinte: então saiu um moço ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conhecia. Aqui tem algumas informações muito interessantes e importantes. A primeira delas é que o texto inicia dizendo que, então saiu um ao campo. Observe que no verso anterior, Eliseu manda o seu moço fazer o cozinhado. Essa expressão, o seu moço, se refere ao servo que acompanhava Eliseu, Geazi. É Geazi que deveria esse fazer o cozinhado. Mas o texto aqui nos revela que um dentre aqueles discípulos de profetas saiu para colher ervas no campo. Não foi Geazi. Quem deveria fazer era Geazi, mas quem saiu para colher foi um daqueles. Aqui também tem uma observação interessante. Nós não devemos delegar responsabilidades nossas, que são nossas. Aquilo que nos é dado como responsabilidade, especialmente com as coisas relacionadas ao Senhor, nós temos que ter muito cuidado na hora de delegar essas responsabilidades. Porque, por vezes, nem sempre as pessoas pelas quais nós delegamos essas responsabilidades têm a mesma responsabilidade que nós temos e o cuidado que nós temos na hora de executar a obra do Senhor. Por isso, o servo de Deus, ele tem que ser responsável e executar aquilo que Deus ordena segundo a sua palavra, quando ele está à frente de um trabalho do Senhor. O texto continua aqui, e o verso continua dizendo que ele saiu ao campo e foi apanhar erva e achou uma trepadeira silvestre. E o que é essa trepadeira silvestre? Trepadeiras silvestres são plantas que nascem naturalmente, elas não são cultivadas. Como mato, capim, folhagens naturais que ninguém precisa fazer o cultivo para ela nascer, elas nascem naturalmente. E o texto diz que ele, colhendo-a dela, encheu a sua capa de colossíntidas. E o que eram essas colossíntidas? Essas colossíntidas eram uma erva, uma trepadeira, que produz um fruto com manchas parecidas com os pepinos comestíveis que nós conhecemos. É uma planta até vistosa,
mas essa planta, ela é tóxica. Ela, quando ingerida, ela produz fortes dores abdominais e também forte efeito laxante, podendo, inclusive, levar a pessoa até a morte. Observe que o texto termina dizendo que este que colheu, encheu a sua capa dessas colossíntidas, ele cortou-as em pedaços, pondo na panela, visto que não as conhecia. E aqui tem uma coisa muito interessante. Observe que o moço que saiu à procura encontrou uma fruta, um legume, algo que parecia vistoso e, aparentemente, aos olhos, bom para se colher. Só que ele não conhecia, não sabia que planta era aquela. E ele mesmo tomou a atitude de trazer aquela planta, cortá-la, picá-la, encheu e colocou tudo na panela. Essa planta, como nós vimos, era uma planta tóxica. E por não ter conhecimento do que estava fazendo, aquele moço, ele estava trazendo veneno para dentro da casa de profetas. Ele estava colocando veneno no alimento dos profetas. Vejam bem aqui, meus irmãos, a responsabilidade que nós, que somos os profetas de Deus, nos nossos tempos, no sentido, aqueles que proclamam as verdades bíblicas do Senhor, nós temos que ter discernimento e saber o que nós estamos trazendo para dentro da casa de Deus. Não é qualquer coisa que nós pegamos lá fora e, principalmente, sem ter conhecimento pleno do como aquilo funciona, apenas porque tem uma aparência vistosa, ou que parece que é bom, trazer para dentro da casa de Deus e dar como alimento ao povo de Deus. Há de se ter muito cuidado, especialmente a liderança da igreja. Por isso que o texto vai nos mostrar aqui que ele foi uma pessoa que não teve nenhum cuidado, nenhuma responsabilidade na hora em que executou essa situação. Ele não só trouxe um perigo para a vida dele, se fosse apenas para a vida dele, o mal seria menor, mas ele estava contaminando todas as pessoas que ali estavam. E o texto nos mostra que, mesmo sem conhecer a planta, mesmo sem saber as propriedades que aquela planta tinha, ele colocou tudo na panela e não falou nada com ninguém, e ninguém conhecia e não falou nada com ninguém. Meus irmãos, muitas vezes nós sofremos situações na nossa vida porque tomamos atitudes, fazemos coisas, tomamos decisões sobre certas coisas que nós não temos pleno conhecimento daquilo. Somos muitas vezes enganados porque achamos que aquilo é bom, mas nunca paramos para analisar de maneira criteriosa se aquilo que nós estamos trazendo para nós, se aquilo realmente vai trazer benefício ou se vai trazer um malefício. É necessário que o servo de Deus, antes dele tomar qualquer atitude, ele tem que ter a responsabilidade de colocar aquilo sob a égide de alguém mais experiente ou que tenha conhecimento de causa, poder analisar aquela situação antes dele consumir aquilo que pode lhe trazer prejuízo. E quando eu digo consumir aquilo, não propriamente dito aqui alimento físico, mas fazer uso de alguma coisa sem saber exatamente como aquilo funciona especificamente. Muitas pessoas hoje são vítimas de golpes financeiros aí. Por quê? Porque escutam, veem outras pessoas falarem, ou até olham certas situações que aparecem na mídia, nas redes sociais, mas não têm conhecimento de causa, e se enveredam naquela situação, e depois, quando vão ver,
caíram no golpe, foram envenenados. O texto vai nos mostrar que esse moço, ele não tinha conhecimento dessa planta. E por não ter conhecimento, ele trouxe veneno para dentro da casa de profetas. O texto segue, e no verso de número 40, nós verificamos o que acontece numa situação. Depois deram de comer aos homens. Observe que não somente ele trouxe para dentro, mas também deu aquele alimento para todos os homens, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber quais eram as propriedades daquele alimento. Continua o texto: pondo-os na panela, visto que não conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam o cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. O texto vai nos mostrar que todos comeram daquela comida. E quando eles estavam comendo, alguém percebeu que aquela comida não estava boa. O texto não nos revela se a percepção que foi pelo gosto, né, ou seja, o sabor estava desagradável, ou se já alguém estava sentindo os sintomas que aquela planta produzia no ser humano. O fato é, e aqui eu quero chamar a atenção, que quando alguém percebeu que algo errado estava acontecendo, imediatamente ele gritou, ele exclamou: a morte na panela, ó homem de Deus! O homem não ficou calado. O homem poderia pensar o seguinte: espera aí, estou sentindo alguma coisa estranha, isso aqui deve ser só comigo. Não. Quando ele viu o perigo se aproximar, quando ele viu que aquilo que estava acontecendo ali poderia atingir a todas as pessoas, imediatamente ele gritou e imediatamente ele pediu socorro ao homem de Deus. O que isso aqui nos mostra, meus irmãos? Nos mostra que quando nós verificamos alguma coisa que não está correta, de acordo com os ensinos da palavra de Deus, nós não podemos ficar calados. Nós temos que gritar. Nós temos que falar. Nós temos que alertar ao povo de Deus. E daí cabe uma grande responsabilidade à liderança da igreja. Não somente a liderança, mas especialmente a liderança. Quando percebemos que alguma coisa que está sendo trazida à igreja vai trazer morte na panela, vai conduzir essa igreja por um caminho que não é o caminho do Senhor, a obrigação dessa liderança é gritar, é exclamar, é falar que algo errado está acontecendo e que certas condutas, certos procedimentos, certas situações não condizem com o ensinamento da palavra e vai trazer morte, vai trazer destruição, vai trazer perdas ao povo de Deus. O homem aqui imediatamente clamou ao homem de Deus, pediu socorro ao homem de Deus, porque viu que aquela comida estava envenenada. Meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes as pessoas, como esse jovem aqui, elas são enganadas pela imprudência, não pela maldade. Esse jovem aqui, ele teve uma boa intenção, ou talvez a melhor das boas intenções, que foi trazer mais comida, alguma coisa a mais para ser colocado lá naquela panela. Como eu disse antes, talvez o que estava na panela, talvez os legumes, as ervas que ali estavam, aos olhos dele, eram coisas muito fracas, e aquilo talvez não fosse saciar a fome daqueles homens. Ele, então, vendo aquilo, ele achou que seria bom trazer. Só que quando nós não conhecemos a profundo certas coisas, nós não podemos tomar por liberdade distribuir isso ao povo de Deus.
E muitas vezes, por ignorância, nós sofremos. Por ignorância, nós sofremos as consequências de nossas atitudes. Este é o caso. Este jovem sofreu a consequência por ignorância, por não saber o que ele estava colhendo, mesmo tendo as boas intenções. E o pior, ele não atingiu apenas a ele, mas ele atingiu a toda a escola de profeta, a todos que estavam ali com ele. O mal que ele trouxe não ia trazer prejuízo única e exclusivamente para ele. O prejuízo era para todos, inclusive para o profeta Eliseu. Bom, o texto segue e no verso de número 40, ainda no verso 40, vai dizer que depois que o homem exclama, no final vai dizer, e não puderam comer. Observe que depois que ele percebe, toda aquela comida já não poderia ser mais consumida. Agora você imagine, num tempo de escassez que era, como nós falamos, a dificuldade de conseguir alimento, a atitude inadvertida deste jovem discípulo, jogou toda a comida fora. Ia jogar todo o alimento fora. Por isso, a responsabilidade que nós temos diante da presença de Deus é muito grande. Nós não podemos ser irresponsáveis com aquilo que nós falamos ou nós fazemos para a obra do Senhor. Bom, mas o texto continua e o verso de número 41 vai dizer o seguinte: porém, ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo, e já não havia mal nenhum na panela. Ele quem? Eliseu. Quando alguém gritou, e aqui é muito interessante, que o texto não revela quem foi aquele que levou o veneno para dentro. Ninguém diz. Ninguém também sabe se aquele que gritou era um homem mais experiente, ou era o jovem, ou se foi o próprio. O fato é que, quando descobriu-se, Eliseu tomou uma atitude imediata. E qual foi a atitude de Eliseu? Mandou trazer farinha e jogar farinha na panela. E aqui, meus irmãos, tem uma coisa muito interessante nessa atitude de Eliseu. É que Eliseu, sabendo, então, agora, que aquela comida estava envenenada, ele não jogou a comida fora, diante da escassez que tinha. Ele pegou a farinha, jogou na panela, e o texto vai dizer que aquela farinha, ela cancelou, cessou as substâncias venenosas, de tal maneira que eles puderam, então, comer depois. É óbvio que a farinha não tinha propriedades químicas tais para inibir o veneno daquelas colossíntidas. Mas ali, o milagre de Deus aconteceu mais uma vez. Deus, mais uma vez, através do profeta, realizou um milagre, fazendo com que o alimento pudesse ser consumido novamente e sem nenhum risco para ninguém. E o que essa parte do texto aqui nos traz, mais uma vez? É que mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós fazemos alguma coisa inadvertidamente, mesmo por ignorância, sem saber o que estamos fazendo, mas quando percebemos que o erro aconteceu, quando clamamos a Deus, Deus vem ao nosso socorro. E aquilo que era para destruição, Ele transforma para a bênção do seu povo. Eliseu foi usado por Deus aqui, e o que ele usou foi a farinha. Agora, meus irmãos, a farinha, como disse, não tem propriedades químicas para curar esse veneno. Mas a farinha, ela representa, é da farinha que é feita o pão. E o pão, na Bíblia, representa a palavra de Deus. E a palavra de Deus, na Bíblia, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando, então, alguma coisa acontece na nossa vida e que nós nos deparamos com o perigo,
com o erro, com o pecado que muitas vezes nós cometemos, quando clamamos ao nosso Senhor, Ele vem ao nosso socorro. E Ele transforma todo aquele mal em bênção, fazendo com que nós possamos, então, nos alimentar da farinha, que é a palavra de Deus, a fim de que, então, nós sejamos cada vez mais robustos para praticar a sua obra. Aqueles homens não ficaram sem comida. Aqueles homens tiveram alimento, porque Deus agiu naquele lugar através do profeta Eliseu. O texto vai continuar dizendo que e já não havia mal nenhum na panela. É assim que Deus faz. Deus, quando age na nossa vida, Ele nos cura do pecado, Ele nos limpa da transgressão, de tal maneira que aquilo que era para a nossa destruição, Ele transforma em bênção na nossa vida, e aquilo não mais nos atinge, para a glória do nosso Senhor Jesus. Mas o texto continua, e o verso de número 42, nós vamos ver que o texto vai relatar que veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Aqui me chama a atenção duas coisas aqui interessantes. A primeira delas é que este homem, o texto vai dizer, ele trouxe das primícias, ou seja, ele trouxe do melhor da sua casa. E observemos que, voltamos ao contexto daquela época, ele trouxe o quê? Pães e espigas. A fome era tremenda naquela ocasião, mas aquele homem, ele trouxe do seu melhor para dar ao homem de Deus. Ou seja, ele traz pães e espigas como o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor em agradecimento pelas bênçãos que o Senhor estava fazendo na vida dele. Mesmo no momento de escassez, mesmo no momento de grande fome naquela região, aquele homem continuava sendo fiel ao Senhor, levando o seu dízimo, levando a sua oferta ao homem de Deus. E aqui traz um ensinamento para nós, meus irmãos. Muitas vezes, quando a dificuldade bate à nossa porta, alguns, a primeira coisa que faz é tirar o dízimo. O dízimo não faz mais parte da sua vida, porque a dificuldade é grande. A dificuldade se tornou maior. O momento é de grande escassez, e Deus vai entender por que eu estou fazendo isso. O exemplo desse homem é justamente o contrário. É no momento de uma grande escassez, de grande fome, e que talvez aqueles pães e aquelas espigas, aos olhos de alguém, podia fazer grande diferença na vida dele, ele não. Primeiro ele pensa em Deus. Primeiro ele leva a sua oferta ao Senhor e entrega ao profeta Eliseu. A outra coisa que me chama a atenção nesse texto é a atitude do profeta Eliseu. Porque diz o texto que, ao receber os pães e as espigas, ele fala o seguinte: dá ao povo para que coma. Observe que o que o homem levou foi uma quantidade pequena. Foi apenas 20 pães e algumas espigas. E Eliseu manda com que essas espigas e esses pães fossem dados ao povo. E o que seria 20 pães e algumas espigas para todas aquelas pessoas? Aos olhos humanos, mais uma vez, não seria nada, não daria para fazer nada. Tanto é que, veja o que no verso 43, qual é a atitude do seu servo, do seu moço Geazi. Olha o que ele diz: porém seu servo lhe disse, como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Observe que o servo Geazi, ele tem uma atitude idêntica ao apóstolo André, quando Jesus, com os 5 pães e 2 peixinhos, mandou distribuir ao povo. O apóstolo André falou a mesma coisa. O que é isso para essa multidão? Aqui, o servo Geazi fez a mesma coisa.
O que é 20 pães para mais de 100 homens? Só que o servo Geazi, ele não teve fé. Mesmo acompanhando o profeta Eliseu, mesmo vendo como Eliseu agia, como Deus agia através do profeta, mesmo vendo que Eliseu já havia feito ali no cozinhado, não acreditou, não creu na providência do próprio Deus. E, meus irmãos, muitos são os crentes que andam assim. Dia após dia, Deus vem provando, dia após dia, Deus vem abençoando, dia após dia, Deus vem derramando bênçãos na vida do povo. E às vezes, numa pequena dificuldade, o crente duvida da providência divina. Me chama a atenção aqui, é que o profeta Eliseu, aqueles pães poderiam ser para ele, 20 pães apenas foi dado para ele, mas ele teve generosidade, de sabendo que Deus era abençoador, entregar aqueles pães para abençoar todo o povo. É lindo perceber que o profeta Eliseu, ele era generoso, mesmo nos momentos de dificuldade. E a palavra de Deus nos chama, nos convoca, e quando Jesus, hoje pela manhã, nós estávamos lendo um texto da palavra de Deus aqui, na distribuição dos talentos, mostra que aquele que pegou os seus talentos e fez com que eles se multiplicassem, Deus honrou aquele homem. Mas aquele que, porque tinha um apenas, enterrou o seu talento com medo de perder, este Deus não honrou ele e disse que ele era um servo mau. Muitas vezes nós temos pouco, mas esse pouco Deus faz multiplicar, meus irmãos. E nunca o pouco que nós temos é tão pouco que não possa ser dividido e compartilhado com o mais necessitado. Deus abençoa, Deus supre, Deus multiplica aquilo que está em nossas mãos, quando nós colocamos aquilo que nós temos nas mãos de Deus, para que Deus o abençoe. O que aconteceu aqui, o texto vai dizer que, no verso de número 40, então nos pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. O texto vai nos mostrar então que Deus honrou a sua palavra. Aquilo que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Eliseu não falou que era para dar para o povo, porque o povo ia se alimentar. Deus honrou a palavra de Eliseu, e o povo se alimentou, que chega, sobrou. Por que aconteceu isso? Porque Deus disse que iria dar e que iria sobrar. Meus irmãos, quando a palavra de Deus diz que é para que nós tenhamos confiança nas promessas que Deus tem para nós, é para que nós tenhamos confiança realmente. Quando Deus diz que não é para que nós nos preocupemos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã Deus suprirá, é para que nós venhamos a ter confiança, meus irmãos. Deus tem condições de nos suprir tudo que nós necessitamos. Agora nós precisamos ter fé e acreditar que Deus está conosco, nos guardando, nos protegendo, especialmente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, encerrando aqui, eu quero trazer apenas algumas aplicações para as nossas vidas com esses textos que nós lemos. A primeira delas, a primeira verdade que nós aprendemos é que, enquanto estivermos nesse corpo corruptível, estaremos sujeitos a passar por crises, por períodos de escassez, por lutas e provações. Havia uma terrível fome naquela época, e na escola de profetas, que era local onde estavam os profetas de Deus, ela não ficou isenta daquela situação. Os profetas também passaram por privações, mas isso não significa que Deus não estava cuidando do seu povo. Deus cuidou dos profetas todo o tempo. Deus, assim também Deus faz com a sua igreja. A igreja do Senhor, ela pode passar por momentos de dificuldade, ela pode passar por momentos de provações,
Mas isso não significa que Deus abandonou a igreja. Deus está conosco. Deus está a todo tempo caminhando conosco. A segunda verdade que esse texto nos traz é que mesmo nos momentos mais difíceis, é preciso confiar na providência de Deus, ainda que as evidências mostrem o pior. Quando Eliseu mandou colocar a panela no fogo, e uma grande panela, aqueles homens, o próprio seu moço, deve ter pensado o seguinte: ué, vou botar uma panela no fogo para fazer o quê? Não tem nada para fazer. Mas ele confiou na providência de Deus. Ele sabia que Deus ia prover a comida. Ele viu a situação daqueles profetas, que a fome era tamanha que eles não conseguiam se concentrar nos seus ensinamentos. E então ele entendeu que eles precisavam de alimento. Mesmo sem ter o que comer, Eliseu mandou colocar uma grande panela no fogo. E a atitude do profeta mostra que ele confiava que Deus iria prover o alimento. Precisamos confiar na providência de Deus, confiar que Deus está no controle e que Ele vai suprir as nossas necessidades. A terceira verdade que esse texto traz é que, sem discernimento, uma boa intenção pode trazer veneno para as nossas vidas e para a igreja. Observe que o discípulo não conhecia o fruto, mas mesmo assim levou o fruto para que o povo comesse. É preciso consultar os mais experientes. É preciso ter discernimento. Nem todos estão devidamente preparados para estar à frente de determinadas situações. Não se pode dar qualquer tipo de alimento para a igreja do Senhor. Não podemos, só porque, eu vi em tal lugar, foi muito bom, é muito legal, achei lindo aquilo. Vamos analisar com calma. Vamos ver com profundidade. Teologicamente, aquilo está correto diante da palavra de Deus? Esses cuidados nós precisamos ter. Quarto ensinamento que esse texto nos traz é o perigo das aparências. Às vezes, as coisas não são como parecem. Aquele jovem olhou aquele fruto e era um fruto bonito, só que era um fruto venenoso. O fruto era agradável aos olhos, mas continha veneno. Observe que, lembra do texto lá no Gênesis, quando o homem e a mulher, a queda do homem, o texto lá está dizendo que quando a mulher viu o fruto, que era o quê? Saciável, bonito aos olhos, então teve o desejo de comer e comeu. E ao comer, o pecado entrou no mundo. Nem todos, a boa aparência nem sempre é um sinônimo de coisa boa. Por vezes, pessoas trazem para a igreja as coisas que têm aparência boa, mas que possuem veneno e contaminam não só elas mesmas, mas isso traz contaminação para toda a igreja. Quinto ensinamento que esse texto nos traz: quando detectamos o veneno, é preciso alertar a todos do perigo. Quando nós vemos que tem alguma coisa errada, não podemos ficar calados, meus irmãos. Não podemos. Temos que alertar, temos que falar. Não podemos ficar calados diante do mal. A liderança precisa estar atenta e ter responsabilidade de verificar quando alguma coisa errada está acontecendo. Quando o veneno entra na igreja, toda a igreja é afetada, não somente aquele que trouxe. É todo mundo que é afetado. Sexto ensinamento que esse texto traz: o antídoto para o veneno foi a farinha, que é a palavra de Deus. A farinha usada simboliza o pão vivo, que é Jesus. É com a palavra de Deus que se combate as heresias que estão aí nesse mundo. É a palavra de Deus que é o nosso antídoto para combater os males que vêm querendo nos destruir. E o sétimo e último ensinamento que esse texto nos traz: é em tempos difíceis que se conhece um coração fiel a Deus. Observe o exemplo do homem que levou a sua oferta. A fidelidade nos dízimos, mesmo no momento de grande escassez. O pouco de cada um, Deus faz prosperar na sua casa. Nós não somos uma igreja rica, mas é com a contribuição de cada um, com o pouco de cada um,
que Deus faz com que a igreja se supere nas suas dificuldades. A generosidade de Eliseu, mesmo recebendo para ele os pães, que eram poucos, ele pensou nos outros e entregou aqueles pães para ser repartido com aqueles 6 homens. Ele não foi egoísta, ele já tinha se alimentado. Então, uma vez que ele já tinha se alimentado, ele pensou nos demais e ele entregou aqueles pães e aquelas espigas para os mais necessitados. A falta de fé de Geazi, esse texto mostra que muitas vezes pessoas estão como igual a Geazi. Como eu falei antes, vem observando e vendo e tendo experiências maravilhosas da bênção de Deus, mas na primeira dificuldade, de novo, são incrédulos, não confiam no que Deus pode fazer. E, por fim, a confiança de Eliseu na providência de Deus. Nos 2 casos que esse texto traz, tanto no provimento do alimento, na cura, né, do antídoto para o veneno, como também nos pães a ser distribuído para o povo, Eliseu confiava em Deus. Ele tinha plena certeza de que Deus honraria a sua palavra e que Deus faria milagres para abençoar o seu povo. Que isso seja de lição para nós, meus irmãos. Que esse texto traga esses ensinamentos para as nossas vidas e que nós possamos praticar ao longo dos nossos dias, confiando que Jesus está conosco. Ele prometeu nos auxiliar durante toda a nossa caminhada. Podemos passar por problemas dos mais terríveis, financeiros, enfermidades, seja o que for. Não perca a fé. Continue sendo fiel a esse Deus, porque Ele quer nos abençoar para a glória do seu santo nome. Que Deus nos abençoe e que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre cada um de nós. Amém. Queremos mais uma vez agradecer ao presbítero Marcelo por nos trazer essa mensagem essa noite, rogando a Deus que continue o abençoando e que as dádivas do Senhor sempre esteja sobre a vida dele, trazendo sempre a ele a iluminação da palavra e a nós também no entendimento. Eu quero agradecer às pessoas que nos visitam nesta noite. Nós temos ali 2 conhecidas nossas, né? Dona Jade, perfeito? Está ali da Igreja Batista de Nova Iguaçu, conhecida nossa, nossas amigas. E a Manuela também, sua filha, que se encontra também com ela. Olha, sejam bem-vindas, foi um prazer muito grande vê-las aqui, né? Quando eu olhei, eu falei, Dona Jade está ali no canto. A Olga passou e nem percebeu, foi lá fora, só percebeu na volta que ela percebeu que a senhora estava aí. Deus abençoe a vida de vocês. Nós temos uma palavra muito carinhosa a dizer aos nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E já estamos convidando, depois da oração intercessória, a senhora e a Manuela, né, tem um convite aqui especial. Convidamos todos os irmãos para, após o culto, estar participando do nosso espaço Convivência, momento de comunhão aqui no pátio ao lado. Depois que terminar o culto, vamos nos dirigir para lá, para esse espaço da convivência. Eu quero também estar pedindo oração pela família enlutada da nossa conhecida da nossa irmã Maria Olinda, né? A Keila, né, Maria Olinda? Ela veio a falecer, perfeito? E aí, de manhã, nós estivemos orando por ela, mas a situação dele era grave
e Deus assim chamou-a. E nós queremos orar com a irmã, né, com a irmã Maria Olinda também aqui, pela família, né, enlutada. E aqueles que quiserem estar conosco aqui na frente, nesse momento da oração intercessória, até reconfirmando aquilo que o presbítero falou, né, entregando e pondo as suas vidas, né, à disposição do Senhor, que possa aqui assim estar conosco nesse momento de oração intercessória. Eu vou estar pedindo ao presbítero Marcelo para estar encerrando com essa oração. Após estaremos fazendo a oração do Pai Nosso e o nosso Amém Tríplice, e iremos para o nosso espaço da convivência. Aqueles que quiserem chegar, Maria Olinda, se quiser vir aqui à frente, tá? Estaremos orando pela família enlutada também, você também está representando essa família. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos orar ao nosso Deus, mais uma vez. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecidos estamos, Senhor, por mais uma vez Tu ter nos permitido subir à Tua casa e aqui te prestar este culto em adoração ao Teu santo nome, pois nós reconhecemos toda a dádiva que Tu tem derramado aos Teus filhos que Te servem aqui neste lugar. Nós Te somos gratos, Senhor, porque Tu tem feito maravilhas em nosso meio, e mesmo nos momentos mais delicados de nossas vidas, nos momentos em que parece que nada tem mais solução, é nessa hora que a Tua palavra se faz presente e que Tu também se faz presente através do Teu Filho Jesus, nos fortalecendo o coração e a alma e nos dando a certeza que Tu é o Deus que vai nos acudir no momento da dificuldade. Nós Te agradecemos agora pelo Teu povo que aqui se encontra. E nós Te suplicamos que este povo seja alvo das Tuas benécias. Que esta semana seja uma semana repleta de realizações na Tua presença e que aquilo que está faltando para completar a nossa dedicação a Ti, que o Teu Espírito nos conduza a fazer o que é correto diante da Tua palavra. Fica com o Teu povo, mais uma vez rogamos, suprindo nas suas necessidades físicas, seja elas quais for, assim como também nas nossas necessidades espirituais. Conforta o coração, Senhor, daqueles que estão entristecidos, reanima-os, Senhor, para continuarem fazendo a Tua obra aqui neste lugar. Fica conosco agora, que estaremos nos dirigindo para os nossos lares. Acompanha-nos, Senhor, debaixo do Teu poder. Guarda-nos, Senhor, do homem mau e protege-nos para a glória do Teu santo nome. É a nossa oração, no nome santo e bendito do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre e que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Resplandece sobre